11 de outubro de 2006, 7 horas da manhã. Vista da ponte Vasco da Gama, Lisboa é uma bela cidade. O casario, à beira-tejo, arrumado por séculos de história, deixa ver a nova cidade. Portugal do século XXI começa ali. A luz é a de sempre. As cores, as mesmas de outrora. Mas os edifícios modernos do Parque das Nações mostram que a Europa também começa ali. Lisboa é a capital de um país como os outros. Em 1960, os portugueses não podiam dizer que Portugal era um país como os outros. Viviam com a mais longa ditadura da Europa Ocidental. Eram os mais analfabetos, os que tinham pior saúde pública, os que tinham menos indústria, maior mortalidade infantil, censura, mais baixos rendimentos e pior alimentação. O que nos distinguia dos outros era contra nós. O fabuloso crescimento económico dos anos 60 e princípios de 70 foi superior a todos os países da Europa. Trouxe bem-estar, classes médias e a revolução política. Portugal ficou um país como os outros. Ainda é um país atrasado, pobre e desigual, mas muito menos do que há 30 ou 40 anos. Em pouco tempo, ajustamos contas com o passado, liquidamos a ditadura, pusemos fim ao Império e virámos-nos para a Europa. Tal como a maioria dos países europeus, vivemos em democracia. Todos têm o direito de voto, as maiorias governam e respeitam as minorias. Ficamos mais perto uns dos outros. As cidades juntam-nos, as estradas ligam-nos, os serviços públicos são de todos e o mercado é só um. Vive-se hoje melhor, com mais condições, em liberdade e com proteção social. Tal como os outros países da Europa, Portugal tem agora um sistema de saúde, segurança social e educação de que todos beneficiam. Foi um extraordinário progresso. É o que se chama o Estado-Providência. Longe vão os tempos, tão próximos de nós, em que poucos iam à escola ou tinham assistência médica e reforma. A maior parte não tinha. Os velhos viviam na pobreza e do apoio dos familiares. Não havia pensões, nem subsídio de desemprego. Os direitos à reforma e à saúde começaram a ser reconhecidos no final dos anos 60 e hoje são para todos. Nos anos 80 foi estabelecido o subsídio de desemprego e nos anos 90 criou-se o rendimento mínimo garantido. E todos, mesmo os que nunca descontaram, têm direito a pensões. Nos anos 60, existiam apenas 120 mil pensionistas. Hoje, são quase 3 milhões. Mas por cada pensionista, há menos de 2 trabalhadores a descontar todos os meses. Isto é um problema. São já preocupantes as dificuldades financeiras do Estado. Há quem tenha medo de que a sua reforma não esteja garantida. Outro problema é o do valor das pensões. Em média, são 2 a 3 vezes inferiores à dos países europeus. É difícil viver com a pensão mínima, cerca de 200 euros por mês. Além disso, ainda há muitas pessoas que vivem à margem. O sistema é muitas vezes inacessível.
As sociedades estão organizadas em termos de assistência para a população normal. Ou seja, eu tenho uma doença, vou a um hospital, quanto muito, um centro de saúde ou um médico privado. Ele atende-me, não pergunta como é que vai a minha vida com a minha mulher, ou se tenho filhos, ou se tenho emprego, etc. Ele pura e simplesmente olha para a minha doença, passa a expressão, e trata a minha doença. Não olha para a pessoa, não vale a pena. Ele parte do princípio que tudo está bem na pessoa, exceto a doença, que é a razão que eu por lá vou. Se eu fico desempregado, acontece uma coisa semelhante, mas desta maneira, desta vez agora, com a assistência em termos dos órgãos do Estado, a nível do desemprego, dos subsídios, etc. Lá também não me pergunta naturalmente se a minha vida vai bem, se estou bem de saúde, se sou feliz em casa, se a minha saúde mental ou física, etc. está em conformidade. Ora, o sem-abrigo tem problemas financeiros, tem problemas sociais, tem problemas familiares, tem problemas de saúde mental, tem problemas de saúde física, tem problemas muitas vezes de adição a drogas ou ao álcool, tem problemas culturais frequentemente, tem problemas de aptidões sociais. Tudo isto está junto. Se uma pessoa sem abrigo vai a um centro de saúde, tratam-no, enfim, provavelmente menos bem ou até bastante mal, e ele diz, nunca mais lá vou. Se vai a um assistente social e está muito sujo e cheira muito mal e cheira a álcool, o assistente social diz, venha dar uma volta, vá deixar de beber, depois venha cá se quiser, ou qualquer coisa assim. Se vai a um hospital pode ser maltratado. As pessoas também não estão preparadas para isso, os serviços não estão preparados para receber este tipo de população. Tal como a Europa, Portugal tem um Serviço Nacional de Saúde. Entre todos os serviços sociais, este foi o que melhores resultados teve. A assistência ao parto, a vacinação, os cuidados primários e a esperança de vida dos portugueses melhoraram muito. O número de profissionais e o equipamento são suficientes. A distância deixou de ser um obstáculo. Ninguém fica sem cuidados. Esta unidade de cirurgia funciona de forma exemplar. Aqui não há listas de espera. A unidade faz e administra o seu próprio orçamento e dá lucro. É o que se chama um centro de responsabilidade. É o único em Portugal com autonomia. Os médicos estão em dedicação exclusiva. A nossa sala de operações funciona em média até às 4 horas da tarde, desde as 7 da manhã. Lá estão as tais 9 horas e meia, 10 horas por dia. Depende, neste momento estamos numa fase de maior acalmia. Em outras fases mais de ponta pode terminar às 5 ou 5 horas e meia, sem contar naturalmente com o serviço com o que aparecer de urgência. Portanto, a utilização de todo o pessoal, de todos os grupos dentro do serviço é muito mais eficiente por estas razões. Por outro lado, o facto de nos ter sido cometida a responsabilidade da execução do orçamento, que é previamente negociado, nós não somos independentes do hospital, este orçamento é previamente negociado com o Conselho de Administração, tal como o Conselho de Administração negocia o orçamento do hospital com o Ministério. Mas nós temos a responsabilidade da sua execução. E essa responsabilidade permite-nos, de acordo com a lei, a distribuição de prémios de desempenho, que há 5 anos, quando começámos, não eram nem pouco mais ou menos geralmente aceitos, mas hoje praticamente aceitos transversalmente por todos os setores da sociedade e até dos vários partidos políticos. Hoje toda a gente já se percebeu que não existe o salário igual para trabalho igual, porque simplesmente não existe trabalho igual. 2 pessoas diferentes não podem fazer trabalho igual, nem a mesma pessoa faz num dia trabalho igual ao do outro dia. E, portanto, é justo que as pessoas sejam recompensadas pelo impacto que têm na produtividade do serviço.